professora Mônica. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos de sentido dos nossos textos. A gente já vem falando bastante sobre tudo isso que a gente vai falar, algumas coisas que a gente vai falar hoje, mas a gente precisa entender como é que eles estão presentes no texto que vocês vão ler, né? Como é que ele se faz presente na literatura em si, tá? E o que é que pode acontecer e o que não pode acontecer. Essa aula também vai ser importante para a gente direcionar também as próximas aulas, né? Então a gente vai falar alguma coisa sobre quadrinhos, charges. A gente vai falar também nas próximas aulas sobre história propaganda, tudo isso que pode estar presente nos textos literários também, tá? Então, como é que a literatura ela reage com outros textos? Isso é muito importante. Então, nessa aula de hoje a gente vai conhecer os efeitos de sentido que os textos eles apresentam. Então, a gente vai falar sobre duplo sentido, que a gente já falou nas aulas passadas, sobre ambiguidade, que a gente também tratou uma aula praticamente só sobre ambiguidade. A gente vai falar sobre a ironia e o humor, ver o que eles têm de diferente para poder a gente trabalhar. Então, o efeito de sentido que o texto apresenta são esses quatro: o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor, tá? O duplo sentido é aquela, como a gente já falou na última aula, a propriedade que as palavras têm e de ser interpretada de duas maneiras diferentes, né? Qual o sentido do duplo sentido? Né? Provocar o riso, despertar a curiosidade, criar implícitos, curiosidade, deixar as pessoas na curiosidade, né? Então, o duplo sentido existe para isso, para exatamente confundir, trabalhar o humor, né, das palavras, criar expectativas, né? E a literatura tá repleta disso. A poesia ela é repleta desses duplos sentidos, né? Então, às vezes, o que você pensa que é uma coisa é outra. No final, você descobre que é outra coisa. Então, muitas vezes, esse duplo sentido, ele se faz presente ao longo da literatura, tá? Olha aí, um exemplo. Seu pé quer, mas está cheio de dedos para pedir. Aí é uma propaganda de sandálias, tá? Então, ele tá dizendo, ele tá fazendo esse jogo, né, do pé com o dedo. Quando a gente diz que o pé está cheio de dedos, eu não quero dizer que o pé ele não quer dizer o óbvio, que ele está cheio de dedos, literalmente, do órgão, do dedo mesmo em si. Ele quer dizer que o pé, ele deseja aquela sandália, mas está com vergonha, está com alguma dificuldade, né? Então, esse duplo sentido do estar cheio de dedos, exatamente leva você a questionar, né? O pé está cheio de dedos para pedir. Então, ele faz esse jogo de pé, dedos, né? De estar envergonhado. E o pé não está cheio de dedos nunca, né? Ele não tem vergonha de nada, né? Então, esse duplo sentido aí nessa frase, ela leva você à reflexão, né? Outro aí. Olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga. Eu não tô conseguindo ler direito. Esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre. Enfim, quando ele diz você tem que torcer, não é de torcida, né? É que ela tinha que torcer a tampa, ela tinha que girar a tampa com força, né? Então,
esse torcer também aí tem duplo sentido, tá? Agora vamos falar da ambiguidade. A gente trabalhou os tipos de ambiguidade na aula passada e a gente viu que a ambiguidade é um problema, né? Porque ele dificulta a compreensão. Você não consegue entender de verdade o que o produtor do texto ele quis dizer. Então, existe a ambiguidade estrutural, como a gente já trabalhou isso na aula passada, né? Quando ela é criada pelo posicionamento das palavras. E a ambiguidade lexical, quando a ambiguidade ela é desencadeada pelo uso de uma palavra que não permite identificação precisa de seu referente no texto. Vamos lá. Olha um exemplo aí. Você tem pastel de R$1? Tenho sim. Aqui. Aí a pessoa morde e percebe que o recheio ele tem R$1 dentro. Então, você acha aí? O que você acha? Vamos pensar um pouquinho. Essa ambiguidade, ela seria estrutural ou ela seria lexical? O problema aí tá na estrutura, na formação ou no mau uso das palavras, né? Como é que a gente desfaria essa ambiguidade? Então, o problema aí, minha gente, ele é lexical. Eu não quis dizer, quando eu disse pastel de R$1, que o recheio era de R$1. Era que o valor do pastel seria R$1, né? Então, esse problema aí é do mau uso da palavra. Então, essa ambiguidade, ela é lexical, tá? Como é que eu faria para resolver esse problema? A pessoa poderia perguntar assim: você tem o pastel cujo valor é R$1 ou de valor R$1 ou por R$1, né? Então ele poderia deixar claro na sua pergunta, ele deveria ter deixado claro na pergunta que o pastel não é com recheio de R$1, mas que o valor do pastel era de R$1, né? Então a gente desfaria essa ambiguidade se a gente resolvesse esse problema na pergunta lá no primeiro quadrinho. Então, você tem pastel por R$1 ou no valor de R$1, né? Resolveria esse problema. Vamos para um outro exemplo aqui, que eu não estou conseguindo passar. Esse é ótimo. Não faça tempestade em copo d'água para homens. Como assim? Né? Se você entendeu essa frase, me explique, porque desse jeito aí não há como entender. Então preste atenção. Essa ambiguidade é o que a gente chama de ambiguidade estrutural. O problema está aí na estrutura da frase. O que ele quis dizer é o seguinte: não faça tempestade em copo d'água. E esse recado é para ser dado para os homens. Então, esse para homens poderia aí, por exemplo, estar antecedido por 2 pontos ou por uma vírgula, um ponto e vírgula. Ou esse para homens poderia estar na frente e ser realmente, e depois dele vir 2 pontos ou um ponto e vírgula ou uma vírgula. Qualquer pontuação resolveria aí. Então, esse problema aí, ele é estrutural. O problema aí é na estrutura. Eu quero dizer que os homens não façam tempestade em copo d'água, né? Então, esse para homens aí tem um probleminha nessa estrutura da frase. Então, essa ambiguidade, ela é estrutural e a gente resolveria aí com uma pontuaçãozinha, resolveria esse problema, ok? Então, vamos terminar aqui esse vídeo e eu vou começar outro para falar sobre ironia e humor.